Bom, vamos lá. Qual que é a minha ideia hoje? É finalizar a nossa discussão sobre os capítulos 7 e 8 do Erro de Descartes, né? Esse livro do Antônio Damasio, que nós iniciamos há 3 semanas, né? E acho que para a Ju e para Kelly fica o convite para que vocês possam assistir às gravações das duas primeiras sessões, porque parte do que eu vou comentar aqui hoje é dependente daquelas discussões, daqueles temas. Não totalmente dependente, mas eu acredito que vai fazer mais sentido, pode fazer mais sentido se vocês assistirem às gravações. Essas gravações estão lá no YouTube do Deixa Eu Ver. Então, eu vou colocar o endereço aqui no chat, mas é youtube.com/. Deixa Eu Ver. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, porque faz tempo que eu não. Pera aí, não é isso não. Deixa eu ver aqui o endereço do YouTube. E aí eu já falo quais são as sessões. São as duas últimas. As duas. Aqui. Ué, mudou aqui. Bom, eu tinha mudado esse. Ah, eu acho que eu sei, peraí. Tem um arroba. Ah, agora foi. Então tá aqui no chat. É arroba deixa eu ver. Ah, tá bom, Ju. Aí eu comento a respeito das informações dos grupos. Mas vamos lá. É, hoje a gente vai falar. Eu separei dois temas para a gente conversar. Primeiro, apresentar e discutir, comentar a hipótese dos marcadores somáticos, que é uma hipótese que o Antônio Damasio traz, incorpora para essa linha de pesquisadores e pesquisadoras que olham para a cognição e olham para o problema mente-corpo, integrando o sentimento e a experiência subjetiva na formação da consciência, a experiência subjetiva incorporada, né, na construção de consciência. Só que antes de falar dos marcadores somáticos, eu queria fazer só um breve preâmbulo a respeito desse cenário, né? Então, nesse livro, o que que o Damasio apresenta? Ele apresenta que o grande erro de Descartes, Descartes foi o propositor do dualismo de substância. O que que é esse dualismo de substância? É a ideia de que mente e corpo pertencem a substâncias diferentes. Então, essa integração ela seria mediada por uma estrutura que o Descartes propôs essa mediação sendo feita pela glândula pineal, mas ao longo do tempo a gente viu que a glândula pineal não tinha nenhum envolvimento com essa possível mediação dessas duas substâncias. E aí surgiram na história outras abordagens de dualismo. O cenário do Antônio Damasio não é um cenário dualista, é um cenário que a gente costuma chamar de um cenário da cognição incorporada, ou da cognição 4E. 4E de embodiment, enacted, extended e embedded, né? Que eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses E's, mas cada um desses E's refletem a maneira como nós interagimos com o mundo e essa interação sendo mediada pelos estados corporais.
e não só esse corpo que está aqui alojado dentro do crânio, mas esse corpo como um todo. Todo o meu corpo participa da possibilidade de existência da minha mente. Então, nesse sentido, o corpo não é o abrigo da mente. A mente só existe porque o corpo existe. Então, esse é o pano de fundo dessa, dessa perspectiva a qual o Damásio pertence. E qual vai ser o grande erro de Descartes que o Damásio propõe? O erro vai ser justamente exemplificado pela frase célebre do Descartes, que é penso, logo existo. Então, a existência humana, a existência da subjetividade, a existência da personalidade, ela está entrelaçada, ela é dependente, ela está dependente da existência do pensamento e da minha possibilidade e capacidade de pensar. Pensar, diga-se, ah, ter uma experiência mental da minha vida. Notem que essa experiência mental, ela não está conectada diretamente à experiência corporal, no dualismo de substâncias. O dualismo de substâncias é feita uma mediação entre essas duas substâncias. E o Damasio vai propor o seguinte, que na verdade a minha existência ou a existência da minha mente, da minha subjetividade, não está ligada ao pensamento, à existência do pensamento, mas está ligada à existência dos sentimentos e das emoções. Então, nesse caminho, o mais adequado seria pensar: tenho emoções e sentimentos, logo existo. A minha existência subjetiva, a própria existência da minha mente, ela é dependente da existência e da experiência de emoções e sentimentos. Os sentimentos, as emoções, então, significam a minha existência, a existência da minha pessoa, da minha subjetividade, né? Da minha expressão única no mundo, única enquanto sujeito, né? E não como espécie somente. Então, esse é o pequeno preâmbulo. Nesse livro, o Damasio traz uma definição detalhada do que são as emoções, que a gente já comentou nos últimos vídeos, nas últimas sessões, e também o que são os sentimentos. Mas eu queria distinguir o que são as emoções primárias e as emoções secundárias. Mas antes de distinguir as emoções primárias e as emoções secundárias, é bom a gente lembrar que para o Damásio, perdão, acordei cedo. Para o Damásio, existe um trânsito entre as estruturas mais inferiores do sistema nervoso e as estruturas mais superiores. Então, aqui, se eu pegar um modelo anatômico do encéfalo, eu vou ter aqui, vou pegar uma caneta aqui para apontar. Ixi, vou pegar uma broca. Eu estava furando aqui o chão. Ó, no processo evolutivo, as estruturas mais baixas, então o tronco encefálico, né, a ponte, o bulbo e o mesencéfalo, são estruturas evolutivamente mais antigas, certo? E conforme eu vou subindo, eu tenho estruturas mais recentes na história evolutiva. Então, é isso que a gente chama de estruturas mais antigas e estruturas mais recentes na história evolutiva. Para algumas pessoas, já tem um vídeo no Instagram falando disso, que inclusive. Nossa, derrubei aqui. Tem um vídeo no Instagram falando disso, que inclusive deu bastante pano para manga, porque é um mal entendido que ainda existe
hoje em dia, quando as pessoas dizem que as emoções refletem unicamente a ação ou a mediação dessas camadas mais antigas, enquanto o pensamento ele é explicado, é modulado por essas camadas mais recentes. Isso é um erro, e é um erro porque a maneira como a gente toma decisões, a maneira como a gente pensa, raciocina, elabora de forma racional, ela é fruto da interação de todos os sistemas do meu organismo. E se eu fizer um recorte desses sistemas que estão circunscritos na caixa craniana, essa interação ela é feita tanto pelas estruturas mais antigas, quanto pelas estruturas mais recentes na história evolutiva. Tudo bem. Mas quando a gente pensa em emoções primárias e emoções secundárias, eu estou dizendo que as emoções primárias, em termos dos seus correlatos neurais, ou seja, em termos dos seus mecanismos neurobiológicos, elas refletem eminentemente a ação das estruturas mais antigas. Enquanto as emoções secundárias refletem uma expressão ou uma correlação neurobiológica eminentemente do conjunto entre as estruturas mais antigas e as estruturas mais recentes. Então, uma importante estrutura, uma importante porção do encéfalo, que é o córtex pré-frontal dorso-lateral e o córtex pré-frontal ventromedial, eles vão entrar em jogo nas emoções secundárias. Enquanto nas emoções primárias, essas estruturas não entram em jogo. Isso não quer dizer que essas estruturas estão desligadas, apagadas. O cérebro, diga-se de passagem, ele está o tempo inteiro funcionando por completo, né? Não existe essa história que a gente utiliza somente 10% do cérebro e que existem treinos para que a gente consiga tirar todo o potencial do nosso cérebro. Isso é uma grande bobagem. O que acontece de fato é que as diferentes áreas do encéfalo, elas se modulam, ou elas são moduladas, na verdade, para que elas interajam com estímulos ou interajam com a demanda exercida sobre elas, de tal forma que elas expressem uma atividade maior ou menor. Mas isso não quer dizer que elas estão desligadas, que elas estão lá, né, adormecidas. Esse desligamento de uma região do cérebro só ocorre em uma situação. Vocês chutariam qual situação é essa? O que vocês acham? Só para eu não me sentir aqui sozinho, que eu desmontei todo o meu modelo aqui. Quando que ocorre o desligamento de áreas do cérebro, na, na, na perspectiva de vocês? O que vocês acham? Sem medo de ser feliz, né? Não tenho medo. Vai lá só para eu não me sentir sozinho aqui. Exato. É o que a Kelly disse. Quando ocorre a morte neuronal. Por exemplo, por um acidente encefálico, mas pode ser um acidente vascular, mas poderia ser por outra. É porque o acidente vascular, ele é típico, né? Mas poderia ser um trauma encefálico, poderia ser um tumor, qualquer alteração que provoque a morte neuronal. Somente nesses casos. Exceto esses casos, o cérebro está o tempo inteiro funcionando. Mas essa é a distinção básica entre emoções primárias e emoções secundárias. E agora eu tenho condições de falar a respeito dos marcadores somáticos. Pois bem,
Antes de falar o que os marcadores somáticos são, vamos pensar na função, né, para que eles servem, ou qual o sentido da proposição dessa hipótese. Então ele diz assim: os marcadores somáticos fazem convergir a atenção para o resultado a que alguma ação pode conduzir e atuam como um sinal de alarme automático. O sinal pode fazer com que você rejeite ou aceite imediatamente o rumo dessa ação que você está desempenhando. Se você rejeitar, você vai ser levado a escolher outras alternativas. Se você aceitar, você vai ser levado a excluir momentaneamente outras possibilidades. Os marcadores somáticos podem não ser suficientes para a tomada de decisão humana normal, dado em que em muitos casos, mas não em todos, é necessário um processo subsequente de raciocínio e de seleção final. Mas os marcadores somáticos aumentam provavelmente a precisão e a eficiência do processo de decisão. Lembrem que quando eu falo soma, quando eu falo a palavra soma, eu estou me referindo ao corpo, especialmente ao corpo vivido em primeira pessoa, a experiência subjetiva do corpo. Não um corpo genérico, mas um corpo subjetivo, um corpo sujeito. Portanto, esse marcador somático reflete uma resposta automática, uma resposta involuntária do meu corpo frente a uma situação que potencialmente solicita uma tomada de decisão. Essa situação, ela vai estar vinculada, dependentemente a um estado emocional. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui para definir o que são estados emocionais. Todo estado emocional, ele é composto por 3 componentes essenciais. Quais são os 3 componentes de um estado emocional? Uma alteração comportamental, uma alteração fisiológica e a presença de afeto. Uma alteração comportamental, uma alteração fisiológica e a presença do afeto. O que que é afeto? Afeto é a experiência subjetiva da alteração fisiológica. Tá tudo bem? É porque se eu tô fazendo uma revisão junto com a explicação do que do tema de hoje, mas tá chegando em vocês? Tô aqui fazendo um malabarismo aqui para que seja proveitoso para vocês a conversa. Se quiserem que eu repita, por favor, falem comigo aí. Ok. Então, vamos lá. Quer que eu repita, Kelly? Estou aqui por vocês. A ideia é que a gente. Vamos lá. Esses marcadores somáticos, eles refletem um processo automatizado. Imagina, estou aqui para isso. Eles refletem um processo automatizado. Esse processo ele entra em situação quando eu vivo uma experiência que evoca uma possível tomada de decisão. E essa possível tomada de decisão está ligada a emoções. Portanto, a expressão de um marcador somático ocorre quando é desperto um estado emocional, em especial uma emoção secundária. E aí, para isso eu preciso entender o que é um estado emocional, né? O que são estados emocionais? O que é uma emoção? Um estado emocional, uma emoção, é composta por pelo menos 3 componentes. Sem esses 3 componentes, não é emoção. Quais são esses 3 componentes? Uma alteração comportamental, uma alteração fisiológica e uma expressão do afeto. O que que é alteração comportamental? É a alteração da maneira como eu interajo com o ambiente, com as pessoas, por exemplo.
uma mudança da minha interação, da minha expressão, da minha interação. Isso se altera. Isso pode ser exacerbado, isso pode ser diminuído, isso pode ser, eh, né, nossa, não sei conjugar o verbo caricaturar, mas pode, estar atrelado a uma caricatura, pode ser, pode-se ser desperto um comportamento, como é que fala, gente? Que ele é repetitivo. Deixa eu ver aqui. Eh, hum, nossa, eu esqueci o nome da palavra. Ele é um comportamento estereotipado, isso, Kelly, né. Né, eu posso ter as estereotipias são, por exemplo, uma alteração comportamental, não só, né, mas se expressam comportamentalmente. Então tem uma alteração comportamental em um estado emocional. A alteração do estado fisiológico tem uma alteração da minha fisiologia, alteração do batimento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial, da minha motilidade e por aí vai. E eu tenho também a presença do afeto. O que que é o afeto? Afeto é a experiência subjetiva da alteração fisiológica. Ou posso pensar que o afeto é a experiência subjetiva da emoção. Então é como eu vivo isso que meu corpo está expressando, está colocando para fora. Lembrem que emoção vem de, ah, externalizar o movimento, mover para fora. Essa é a etimologia da palavra emoção, emover, externalizar o movimento. Então, assim, quando eu tenho, ah, pense numa situação que eu estou sendo assaltado, né? Existe um estado ali, uma alteração do estado emocional, né? Eu tenho um comportamento, pode ser um comportamento de luta, pode ser um comportamento de fuga, pode ser um comportamento de congelamento. Eu tenho uma alteração fisiológica, né? Eu posso suar, eu posso, eh, desmaiar, eu posso vomitar, eu posso defecar, né? Existem muitas expressões possíveis. E eu tenho experiência subjetiva disso, né, como é viver o meu corpo naquele instante, né. Tudo bem até aqui? Que a gente nem chegou nos marcadores somáticos ainda profundamente, mas vamos chegar. Por que que é importante esses parênteses, né, que eu estou trazendo? Porque os marcadores somáticos, nas palavras do Damásio, são um caso especial do uso de sentimentos gerados a partir de emoções secundárias. Vou falar de novo. Os marcadores somáticos são um caso especial do uso de sentimentos gerados a partir de emoções secundárias. Essas emoções e sentimentos foram ligados pela aprendizagem a resultados futuros previstos de determinados cenários, ou seja, eu utilizo as minhas experiências passadas para projetar futuros possíveis que, estejam ligados funcionalmente à minha existência. Então, por exemplo, numa situação do assalto, como eu saio dali vivo? Nem que eu perca meu celular, nem que eu perca minha bolsa, minha carteira e por aí vai. E por que que os marcadores somáticos são um caso especial do uso de sentimentos gerados a partir de emoções secundárias? Se as emoções secundárias recrutam essas estruturas mais recentes na história evolutiva, isso quer dizer que as emoções secundárias, elas possibilitam, com mais recursos neurobiológicos, a formação de sentimentos. Então, a formação de sentimentos, ela está principalmente ligada às emoções secundárias. E lembra que as emoções secundárias recrutam os mecanismos das emoções primárias.
A gente está separando aqui uma coisa que é uma separação didática, mas que na vida real acontece embolado, entrelaçado. Pois bem, vocês lembram o que são sentimentos? Sentimentos são uma possível significação dada às emoções. Sentimentos são espécies de rótulos possíveis a estados emocionais. É como eu transformo em linguagem uma emoção vivida. É uma possível significação. Então, os marcadores somáticos são um caso especial em que eu crio essas significações a partir das emoções secundárias. Vamos deixar isso um pouquinho mais simples. Sabe quando a gente vive uma situação que potencialmente nós já vivemos no passado, não diretamente, perfeitamente igual, mas próxima. E a gente expressa uma alteração corporal. Então, assim, ah, eu fui assaltado uma vez. E aí, por exemplo, eu fui assaltado por dois homens numa moto, né? O clássico exemplo de dois homens numa moto. Então, dois homens numa moto me assaltaram, levaram meu celular, minha mochila, levaram tudo. Só me deixaram com os tênis, né? Isso tem uma marca, isso tem uma memória inscrita no meu corpo. Não só na maneira como eu projeto isso mentalmente, mas na experiência do meu corpo ali. Então, eu congelei, eu prendi a respiração, eu não consegui olhar, né? O meu foco ele diminuiu, né? Eu fiquei sem foco, perdido. E vamos pensar que essa situação do assalto foi numa ponte, numa passarela, né? Numa passarela de uma ponte. Passaram-se alguns anos e eu estou numa outra ponte que tem uma outra passarela, né? E quando eu estou no meio dessa passarela, aparece uma moto com dois homens, né? Eles estão longe ainda. E aí eu tenho uma resposta do meu corpo. Tudo acontece de novo. Eu congelo, meu foco muda, minha respiração muda, a minha temperatura muda. Mas ninguém me assaltou ainda. Nem sei se vão assaltar. Mas eu tenho essa resposta. E eu lembro. E aí, os dois caras numa moto passam e nem olham para mim. Nem era um assalto. Mas o meu corpo respondeu aquilo. Por que que o meu corpo respondeu aquilo? Porque porque eu tenho, expressei naquele momento uma marca somática. Então, quando ele diz que os marcadores somáticos são um caso especial do uso dos sentimentos gerados a partir de emoções secundárias, é que essa possibilidade de significação não à situação ambiental independente de mim, mas principalmente a alteração do meu estado frente a essa situação ambiental. Então, assim, eu nem sei se os caras vão me assaltar, né? Não passou por esse, não chegou no momento que eu tinha essa certeza, mas eu tive a resposta do meu corpo. Tudo bem? Então, essas marcas somáticas, elas ajudam a gente a tomar uma decisão. Por exemplo, se eu tivesse uma saída nessa passarela, antes da chegada desses dois caras numa moto, eu poderia sair. Ou eu poderia, se eu tivesse um pouco mais para trás, eu poderia recuar, eu poderia gritar, poderia fingir um desmaio. Sei. Eu poderia muitas coisas. Eu poderia decidir muitos caminhos a partir
não de uma situação completa, mas de como o meu corpo reagiu à possibilidade de um assalto. E essa possibilidade foi sinalizada por uma alteração na minha fisiologia, uma alteração no meu soma. Eu dei o exemplo do assalto, porque é um exemplo clássico da nossa época. Se fosse alguns séculos atrás, alguns milênios atrás, na verdade, né? Seria o exemplo do urso, né? Parece um urso na sua frente, ou um leão, né? Na verdade, apareceria uma leoa, né? Porque as leoas que saíam para caçar e os leões ficavam lá, no bem bom. Mas para mim não faz muito sentido pensar num urso ou numa leoa em 2023. O que eu quero dizer é o seguinte: nosso corpo, em vários momentos, buscam uma possível significação para aquilo que ele está expressando. A gente pode dar ou não ouvidos a ele. Pode dar ou não a atenção necessária, a atenção devida. Mas ele está buscando. O tempo inteiro ele está buscando. E essa busca por significação, ela não ocorre nesse plano mental, nesse plano de uma substância distinta ao corpo, tal qual Descartes propunha. Isso ocorre considerando a maneira como a minha pele, os meus órgãos, os meus ossos reagem, as minhas tensões reagem. Isso parece trivial, parece bobagem, mas não é. Mas não é. Se a gente pensar numa série de situações que o corpo expressa uma alteração, quando eu digo que o corpo expressa uma alteração, eu estou dizendo o seguinte: o corpo está buscando um significado. O corpo está buscando um significado. E a gente não se atém a ele, não leva a atenção necessária, né? Lembra que grande parte do trabalho do Peter Levine em relação ao trauma é balizado por dar ao corpo, ofertar ao corpo aquilo que lhe é devido. O que é devido ao corpo? É devido ao corpo, por exemplo, a atenção que ele merece, a atenção àquilo que ele solicita, que ele. É por isso que nós temos gradações de respostas corporais. Sabe aquela história? O corpo grita. O corpo grita, mas antes de gritar, ele pede, ele fala, ele pede educadamente, e aí você não atende. Igual a criança. Criança, ela começa com um pequeno som ali. E aí você não atende, ela começa o choro, daqui a pouco começa a espernear e. Então, essa hipótese é uma hipótese que resgata a relevância dos estados corporais à tomada de decisão diária. Lembrem que, na visão do Damásio, o sentimento é base da consciência. O sentimento é base da consciência. Que o sentimento é uma possível significação a um estado vivido. Tá chegando em vocês ou eu tô falando um monte de palavra, blá, 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 sabe aquele blablação? Tá chegando em vocês?
Quando eu digo eu não, né, o Damasio diz que o sentimento é base da consciência, eu estou dizendo o seguinte, essa busca por significação é o que define a nossa possibilidade de ter esse awareness, né, que é a consciência de ter consciência, não só isso, né, mas essa consciência, hã, que possibilita atos voluntários, que possibilita o ato reflexivo, que possibilita a metaconsciência, né, que é a consciência de ter consciência, e por aí vai. Existem, alguns aprofundamentos nessa história. Aliás, existem aprofundamentos para todas as histórias da neurociência, né, ou para todas as histórias dos campos de estudos. Mas eu queria terminar, falando de intuição. Inclusive, eu acabei, vai sair um post desse trechinho do livro. Primeiro assim, intuição é um tema relevante para a neurociência? O que vocês acham? Né? Mais para sim, mais para não? Ou é um tema da filosofia, da psicologia? É um tema da religião, né? Será que a intuição é um tema que cabe à neurociência? Lembre que a neurociência é uma ciência também, e, na verdade, é uma ciência principalmente quantitativa, né? Qualitativa também, filosófica, né? Fenomenológica e por aí vai, mas a neurociência ela é principalmente quantitativa, ela está em busca de correlatos neurais, de mecanismos neurobiológicos para explicar comportamento, explicar inclusive a subjetividade. Se ela consegue ou não é outra história, mas o objetivo da neurociência é esse, né? Neurociência não é um conjunto de dogmas. E sim, a intuição é um tema relevante para a neurociência. Mas como? Se a intuição é algo tão próprio da subjetividade, né? Ora, a consciência também, né? A consciência ela é dependente de um objeto e dependente de um sujeito. A gente diz que consciência, essa é uma perspectiva da fenomenologia, que consciência é sempre consciência de algo, né? E essa consciência de algo é estabelecida por um certo alguém. Como é que eu quantifico isso, né? Como é que eu busco as bases neurobiológicas para isso? Vamos ler o Damasio. Ele diz assim: ao atuar em um nível consciente, os estados somáticos ou seus substitutos devem marcar os resultados das respostas como positivos ou negativos, levando assim a que se evite ou que se prossiga uma determinada opção de resposta. Mas podem também funcionar de uma forma oculta, ou seja, fora da consciência. Em poucas palavras, nós fizemos uma revisão aqui no sentido de uma compreensão dos sentimentos, de que eles são a base da consciência. E os sentimentos são uma possível significação a emoções secundárias. E eu disse também, eu não, né? Damasio disse, eu só li o que ele escreveu, eu só li o que ele escreveu, que os marcadores somáticos são um caso especial do uso dessas significações, ou seja, do uso de sentimentos gerados a partir de emoções secundárias, né? Os marcadores somáticos, então, expressam uma possível ferramenta de vida para a tomada de decisão, né? Acontece que
Esses marcadores somáticos podem operar na consciência, que foi a nossa discussão até aqui, mas eles podem operar também fora da consciência. E quando os marcadores somáticos operam fora da consciência, a gente chama isso de intuição. Quando os marcadores somáticos operam fora da consciência, a gente chama isso de intuição. Deu um bug aí na cabeça, no corpo? Eu vou falar um pouco mais, mas, né, me sinalizem. A intuição, nessa visão, ela também não é algo independente do corpo. A intuição ela não está entrelaçada, enraizada nesse lugar ah, metafísico, ou sei lá, unicamente simbólico. A intuição ela está entrelaçada, enraizada na nossa própria corporeidade, ou na nossa experiência de vida vivida em um corpo específico, que é o meu corpo, não é um corpo geral, não é o corpo humano, é o meu corpo. Cada um tem um, portanto, cada um tem uma experiência da vida vivida. E aí, como é que ficamos? Sim, não, talvez. Já pararam para pensar que o corpo é elemento para a intuição? Ou a intuição é uma coisa só assim, tá longe? A ideia é que isso esteja perto. Isso está sempre perto. Perto aonde? Em mim, né? Situado. Não só situado, mas também expresso, entrelaçado àquilo que o meu corpo ia falar, ai, melhor não. Melhor não, tô ruim do estômago. Isso aí tá me dizendo alguma coisa. Pode não dizer nada, notem, eu não estou falando de verdade, mentira, realidade ou imaginação. Não é esse o ponto. O ponto é a tomada de decisão. Se você decide a realização ou a não realização de uma ação. É esse o ponto. Sabe os casos de tragédias aéreas? Né? Tem sempre uma história assim. Ai, um avião caiu, aí no dia seguinte tem uma reportagem de uma pessoa que sentiu um calafrio e aí não foi desistiu da viagem, o avião caiu. E aí ela fala que foi uma intuição que ela teve, né? A questão aqui não é julgar se essa intuição ela tem um valor genérico para além da pessoa ou não. Não é essa a questão aqui. A questão é, para essa pessoa, para essa pessoa, esse estado alterado, esse estado emocional foi importante para ela decidir, eu não vou tomar esse avião. É aquela pergunta. Sensações no corpo são características das intuições, né? Sim, vamos só lembrar aqui que as sensações, elas estão presentes nas emoções, tá? Mas as emoções não são explicadas somente pelas sensações. Por aquilo que eu falei, uma emoção tem três componentes: comportamento, alteração comportamental, alteração fisiológica e experiência do afeto. As sensações são a expressão dos vários sistemas sensoriais que eu tenho, da tradução desses estímulos do ambiente e de alguns estímulos do meu próprio corpo rumo à percepção, rumo à significação.
De novo, eu tô aqui, gente, embaralhando vários conceitos, várias coisas que a gente separa com muito cuidado, com muita calma para entender, mas assim, e essa separação, de novo, ela é didática, mas na hora do vamos ver é um rebuliço. Assim, as sensações estão presentes numa experiência emocional. Acontece que as emoções não são explicadas somente pelas sensações. Tudo bem? Para vocês, claro que não espero que vocês tenham uma saiam daqui experts em marcadores somáticos e definição de intuição segundo o Antônio Damasio. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente refletir, discutir. Mas vocês ficam confortáveis com essas duas palavras, né? Ou tem dúvidas, enfim. Então aqui a gente pode encerrar, né? Antes de encerrar, só dar um toque para a Kelly que perguntou. Essas sessões elas acontecem sempre semanalmente, às quartas-feiras o anatomia emocional é o foco e às quintas o foco é bioenergético. A gente está discutindo a gente discutiu esses dois capítulos por conta do grupo do anatomia emocional, que é um grupo fechado, mas essas sessões são abertas para quem quiser vir conhecer, elas são gratuitas. Então é só chegar, não tem grupo, o link está sempre na bio do Instagram. Quarta e quinta-feira é só entrar, se quiser partilhar o link para as pessoas. E a gente vai até o final do ano, até dia 20 de dezembro, né? Semanalmente sempre tem. Quando não vai ter, a gente comunica, fala alguma coisa, né? E é gratuito, é só chegar. E cada semana é um tema. Acontece que a gente ficou 3 semanas nesses dois capítulos do Antônio Damasio. Tudo bem? Esses vídeos vão para o YouTube depois, ficam gravados lá, disponíveis para serem vistos, revistos, compartilhados, se vocês quiserem. E é para quem, né, para a Ju e para a Kelly que vieram hoje, fica essa indicação para assistir as duas sessões anteriores, tá bom? Então, Marlene, obrigado. Kelly, muito obrigado. Ju, obrigado. E também para quem assistiu essa gravação, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado por não me abandonarem aqui.